Olá pessoal, é evidente para todos vocês que vêm estudando que o Japão é, na atualidade, uma das nações ou um dos países mais industrializados do mundo. E além disso, detém um dos maiores quadros de tecnologia e de desenvolvimento. Tudo isso que ele é hoje foi aprendido a duras penas, principalmente quando ele de fato resolveu se industrializar de uma forma acelerada a partir daquilo que ficou conhecido como Era Meiji. Um período de grande desenvolvimento, de grande crescimento industrial, econômico e com mudanças sociais, políticas, econômicas e inclusive religiosas na própria mentalidade do Japão, que vai se comportar de um modo muito diferente daquele Japão do início do século XVIII ou mesmo ainda no século XIX, em sua primeira fase, antes daquela famosa visita que a esquadra americana acabou fazendo lá no Japão, ali em Tóquio, nessas regiões do Japão, em 1854, quando o comandante Martin Perry, da esquadra americana, resolve fazer essa visita não amistosa. E aí ficou muito claro para todos os japoneses, para a sua sociedade e para o seu governo, que era fundamental se desenvolver, se industrializar e de que se isolar e manter as aparências e o isolamento das nações desenvolvidas não iria funcionar. Até porque é evidente que o próprio Japão sabia aquilo que já estava acontecendo há muitas décadas em territórios como a própria China. Vamos falar então, como vocês viram, desse próprio processo de industrialização que o Japão vai fazer, assim como várias outras nações estavam fazendo ao longo do século XIX, na segunda Revolução Industrial, aonde nações como a própria Inglaterra, a França, a Alemanha, nações como a Rússia e os Estados Unidos também estavam passando por essa modernização da sua indústria, da sua forma de produzir. E o Japão também vai acompanhar essas próprias mudanças importantes nesse momento. Mas para entender isso, é importante ressaltar ou voltar um pouco mais no tempo, onde o Japão no século XVI, inclusive foi visitado por Portugal, assim como diversas outras nações que vão empreender o famoso caminho das Índias, da China e, é claro, do próprio Japão. Esse contato, ao longo do tempo, vai desagradar o próprio governo e a sociedade japonesa pelas mudanças que estão acontecendo dentro da sua sociedade, mudanças mentais, comportamentais e inclusive religiosas, ou seja, essa influência ocidental fazendo com que o Japão, ali no início do século XVII, resolvesse se fechar, se isolando e, nesse caso, evitando esse contato e, consequentemente, a mudança na sua própria cultura. O Japão, nesse período, era liderado pelos chamados shoguns, que eram generalíssimos, ou seja, o chefe dessas tropas, desse governo do Japão. Ao mesmo que tivesse o imperador, ele era muito ali simbólico nesse próprio processo, ou seja, o imperador existia, mas não mandava, não tinha essa influência militar decisiva para controlar o próprio país. Ao mesmo tempo, esses shoguns, esse líder militar, era quem realmente mandava nos demais grupos, os daimons, esses grupos que funcionavam como uma nobreza feudal muito parecida com aquele modelo europeu ali do século XIII, XIV. Então o Japão se encontrava ainda numa sociedade relativamente atrasada e nesse contexto ainda em um sistema feudal, com os servos, com esses donos dessas próprias propriedades, ali se aproveitando do trabalho desses camponeses para retirar suas rendas e, nesse caso, pagar aos seus próprios guerreiros, os famosos samurais, que aí, nesse caso, fazia parte dessas tropas controladas por esse nível, aí pelos daimons
e, é claro, o Shogun. E o mais poderoso nesse quadro, o Shogun, era da importante família Tokugawa. Então, como vocês viram, você tinha essa própria situação em que vai envolver uma certa rivalidade na própria manutenção da estrutura social e, é claro, os interesses do próprio imperador. Nesse contexto dessas próprias situações, as notícias daquilo que vai chegar da China, como por exemplo a Guerra do Ópio e o próprio fracasso dos chineses em defender o seu território frente à força militar dos britânicos, assim como de outras nações europeias, vai fazer com que o Japão resolvesse começar a prestar mais atenção naquilo que vinha acontecendo, mesmo mantendo seu isolamento, o que não vai mais funcionar, porque a partir de 1854, quando o comandante Martin Perry da esquadra americana vai visitar o Japão, vai forçar o Japão a abrir seus portos aos produtos dos Estados Unidos. O resultado era que o Japão estaria numa encruzilhada, ali com dois rumos a ser seguido: ou obedecer e se submeter, assim como em parte a própria China vinha fazendo, ou resolver mudar, desenvolver tecnologias que fossem capazes de rivalizar com as potências europeias e aí, nesse contexto, se tornar também uma potência dominante. Menos de 2 décadas depois, o Japão, sim, vai iniciar o próprio processo chamado de Revolução Meiji, ou a Era Meiji, aonde nesse caso essa revolução vai desenvolver o próprio Japão, ou seja, é um período de desenvolvimento, de crescimento, onde o Japão fez tudo aquilo que fosse necessário e não ficou meramente nas conversas de que iria fazer, mas sim fez aquilo que era necessário, como, por exemplo, financiar o estudo de estudantes japoneses com o intuito de que eles, obviamente, iriam retornar conhecedores dessas tecnologias das nações mais desenvolvidas e copiá-las, facilitando o próprio desenvolvimento e aceleração desse processo de desenvolver tecnologias. Outro fato importante é o desenvolvimento de grandes zaibatsus, importante nesse desenvolvimento, aí para concentrar esforços no processo de desenvolvimento de tecnologias de crescimento industrial e financeiro do próprio Japão. Nesse contexto daquilo que vai acontecendo no Japão, ele, em menos de 4 décadas, já está se tornando aí uma das nações dominantes das regiões do Pacífico, nessa região próxima à China e, é claro, ao próprio Japão. E aí, como vocês bem podem observar, já em 1894 para 95, nós temos uma primeira guerra entre o Japão e a China, a importante guerra sino-japonesa, e vai ser uma redundante vitória do Japão. Essa guerra, mesmo que tenha sido entre essas duas nações, era sobre o controle da própria Coreia. Isso mesmo, dessa área que hoje está dividida em 2 países, mas no caso era uma só região. O Japão vai ter então um controle, uma influência muito mais forte, muito mais presente nessa região, afastando a possibilidade de controle da própria China sobre ela. Pouco tempo depois, ou seja, 1 década depois, o próprio Japão já está em luta contra a Rússia. O Império Russo, o Império dos Czares, também vai ser derrotado. É a primeira vez na história em que uma grande potência europeia é derrotada por uma nação, um país asiático nesse período moderno. E aí nós temos então essa guerra que foi importantíssima, né, entre os anos de 1904 a 1905, aonde fragorosamente o Império Russo, o Império dos Czares, é derrotado pelas forças japonesas, o que marcaria poderosamente a própria Rússia, sendo inclusive lançadas as bases de um início de revolução, a Revolução de 1905, uma tentativa de derrubar o próprio governo do czar, o Nicolau II. Não funcionou, não conseguiram derrotar ou derrubar o governo, mas iniciou esse processo revolucionário que 12 anos depois iria levar a Rússia a mudanças importantíssimas, tanto na Rússia como no contexto mundial. O Japão continuou seu processo de desenvolvimento e, tendo essa vitória,
não satisfeito com tudo aquilo que já tinha, resolve de fato colonizar a própria Coreia. É o ano de 1910, aonde a própria Coreia agora é um território, ou seja, uma colônia do Japão. E aí vai se suceder processos colonialistas de desenvolvimento, de crescimento, tomada de territórios dessas outras regiões como a própria China. E no caso, as forças do exército de Guangdong, exército esse japonês, vai inclusive tomar o controle sobre a Manchúria. É o ano de 1931 e as forças japonesas interessadas nas riquíssimas regiões de carvão mineral e minério de ferro, além de uma imensa população que existia e ainda existe nessa região, vai tomar o controle dessa área, lançando as bases da Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre, claro, a China e o Japão, por territórios da China. Alguns anos depois, em 1937, o Japão vai avançar mais ainda sobre territórios da própria China, resultando em conflitos muito preocupantes para o contexto mundial. Inclusive, o Japão vai enfrentar ameaças dos Estados Unidos e nessa situação em que ele teria que optar entre se submeter aos interesses americanos, limitar suas capacidades ou enfrentá-lo numa guerra, o Japão vai optar pela segunda opção. E sim, em 1941, em 7 de dezembro de 1941, o Japão vai atacar de surpresa a base naval, aeronaval dos Estados Unidos no Havaí, a base de Pearl Harbor, lançando os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, não é mistério porque vocês têm estudado e sabem que os Estados Unidos já era a mais rica e poderosa nação do mundo. E aí era uma questão de tempo, a partir de que os Estados Unidos tinham, com toda certeza, muita vontade de ganhar a guerra, custasse o que custasse, e sim, eles vão acabar vencendo o Japão, culminando naquele momento crucial onde 2 bombas atômicas são inclusive lançadas no Japão. Era o dia 6 de agosto, quando Hiroshima vai receber a primeira bomba atômica, ou seja, vai ser lançada em Hiroshima a primeira bomba atômica, e no dia 9 de agosto de 1945, do mesmo ano, também vai ser lançada a segunda bomba atômica na cidade de Nagasaki. Poucos dias depois, o Japão iria se render. Muito embora o Japão tenha se rendido incondicionalmente, significativas mudanças que vão ocorrer no cenário mundial, como o contexto da Guerra Fria, e aí é imprescindível que todos vocês assistam minhas videoaulas sobre a Guerra Fria, vão fazer com que os Estados Unidos mudassem suas relações com o Japão, ajudando e facilitando um novo desenvolvimento do Japão, principalmente a partir da década de 50, fazendo com que o Japão se tornasse, sim, em uma das nações mais desenvolvidas e tecnológicas do mundo, nesse contexto das próprias necessidades que vão ser lançadas por causa da Guerra Fria e da disputa que vai existir entre os Estados Unidos e a União Soviética. Como vocês viram, o mundo gira e dá cambalhotas e diversos fatos acabam por provocar mudanças imprescindíveis, importantíssimas no mundo. Por isso, é sempre importante dar aquela olhada nas minhas outras videoaulas para entender melhor aquilo que realmente aconteceu no mundo. Não esqueça então, todos vocês, de se inscrever no nosso canal, assim como também é muito importante que vocês deem aqui o seu like. É importante também que todos vocês ativem o sininho, assim como também é importante que vocês enviem essa videoaula para outras pessoas, divulgando o nosso trabalho e ajudando aqueles que precisam aprender um pouco mais sobre aquilo que realmente acontece no mundo e como realmente acontece. Até a próxima então, pessoal!